da forma como funcionamos, tem um bom aproveitamento e uma boa rédea em média para ser professor e para depois na universidade termos já falta ainda. Vamos agora falar de pessoas lá em palco e está bem disposto a gostar. Então, antes de mais, bom dia. Queria agradecer aos jovens e pessoas presentes cá. Sou Edson Carvalho, venho de São Tomé. E hoje estou para apresentar a minha prova de apreciação profissional, que é IRS, categoria Treinamentos Prediais. Antes de mais, recentemente concluí o meu 11º ano, mas ainda como era mais novo e pronto, já não queria estudar. Então decidi inscrever na tropa, como diz aqui, ser militar. Fui militar durante 2 anos, regime obrigatório, como segundo cabo da Guarda Costeira, e também exerci o papel de ordenança. Cheguei cá em novembro e digo que não tive assim muitas dificuldades. A única coisa que tive no momento foi, como outros colegas disseram, é o tal clima. Não tive essa dificuldade porque quando cheguei já conhecia cá pessoal, tenho cá famílias, tias, tios, primos, ou seja, a família toda. Por isso não tive dificuldade nenhuma. Relativamente ao meu percurso na ES, quero dizer que o primeiro ano foi excelente, não tive qualquer problema. Fui aplicado, assido, pontual, pronto. Relativamente ao segundo ano, foi o ano que comecei a ter alguns problemas, mas aquilo consegui resolver. Mas quero dizer que também foi o ano que eu iniciei a minha primeira fase de automação epistolar, onde aprendi muito, no lugar que gostei muito de estar, gostei do ambiente, gostei do pessoal todo. Pronto. Os problemas começaram a surgir quando decidi ser independente, basicamente. Eu desde muito sempre quis ser. Pronto, saí da casa da minha tia para viver sozinho. E lá começaram os problemas. Durante o terceiro ano, aquilo começou mesmo a piorar. Comecei a ter responsabilidades e rendas, água, coisas e tudo. Depois fiz a minha segunda fase da formação epistolar. Tive algumas visitas, das quais destaquei a visita à Fanda de Porto. Fui lá ver alguns cursos para a universidade, uma vez também que eu queria seguir os meus estudos. Em relação à entidade de estágio, fiz na mesma entidade, a qual termino a formação uma média de 15 horas. Não, porque não apliquei mais, simplesmente tive alguns problemas que eu levar e também fui causando problemas tanto na nota quanto na vida pessoal. Em relação à formação epistolar, como eu disse, foi na escola profissional, tive lá duração de 420 horas, tenho utilizado com a doutora Fátima. Na minha universidade, eu fiz alguns trabalhos como visualizar dossiê, arquivos, faturação, lançamento de faturas, extratos bancários e consideração bancária. Vou dar início ao meu tema, que é Treinamentos Prediais. Eu escolhi este tema porque é um tema que mexeu mais comigo. Como eu disse que antes, no primeiro ano, tive uma vida de rei. Não tinha preocupação nenhuma nem nada. E segundo ano, foi então que comecei os meus problemas, supostamente, não era renda. Como sabem, muitos alunos estrangeiros, quando chegam cá, têm sempre essa dificuldade. Mas às vezes, depois, também numa casa, o professor não passa fatura nem nada.
o objetivo deste tema que pretendo transmitir e mostrar alguns conhecimentos que adquiri durante os anos é abordar conceitos relativamente a rendimentos feriais, a que taxas são atribuídas e despesas que podem ser deduzidas. A relevância do tema, como eu tive a dizer, com a dificuldade de acesso ao crédito, muitos portugueses têm a dificuldade na venda de casa, então eles optam por arrendar para ter mais lucro, bem dizer. Então, muitas das vezes, eles ao arrendar as suas casas, os seus imóveis, estão a ter rendimentos. Então, nestes rendimentos, tem que ter em conta que ao ter este rendimento vai saber que vai ter que ser deduzidos e tributados no IRS e supostamente quais são as taxas que ele deve deduzir. Aqui comecei a falar do IRS. O que é o IRS? Os alunos que estão de contabilidade do primeiro ano já devem saber que o IRS é uma sigla que significa Imposto de Rendimentos Singulares. Teve sua entrada em 1989, mas surgiu em 1641, quando esta parte que me interessa mais, quando a criação da Aliança Militar. Em relação à categoria do IRS, temos a categoria A, que é trabalho dependente, categoria B, rendimentos empresariais, categoria F, rendimentos de capitais, categoria F, rendimentos prediais, categoria G, que é rendimentos patrimoniais e mais-valias. Em relação aos rendimentos prediais, consideramos rendimentos prediais as rendas pré-justos urbanos do mês, pagas ou colocadas à disposição dos respectivos titulares. Também podemos afirmar que rendimentos prediais não é só rendas dos prédios, rústicos, urbanos, também com uma igualdade econômica que possivelmente conduzem à noção de renda em si própria. Aqui tem exemplos para efeitos de IRS, temos os prédios urbanos, prédio misto e a construção, portanto, de um prédio assente num local durante 12 meses, ou seja, um ano. Despesas de categoria. Para as despesas de categoria foi alargado no campo das despesas díveis para os rendimentos filiais, passando a deduzir todos os rendimentos, todos os gastos necessários à reputação dos rendimentos, com algumas exceções, tais como encargos financeiros, artigos domésticos, artigos de decoração, eletrodomésticos e imobiliário. Em relação aos recibos de renda eletrónica, até então o titular só emitia o recibo em suporte de papel ou eletrônico, mas não era emitido na finança. Aqui quem está obrigado a emitir um recibo de renda? Todos os titulares que usufruem do rendimento são obrigados a emitir a fatura, caso algumas exceções que temos a ver a seguir. Por exemplo, ficam dispensados os passivos que, cumulativamente, não possuem nem estilo de caixa postal eletrónica, não tenham oferido qualquer rendimento no ano anterior, quando também são proprietários com mais de 65 anos e também não estão abrangidos pela obrigação de emissão de recibo de renda eletrônica. Este é um exemplo de recibo de renda eletrônica, como vocês veem, é deste formato. Em relação à tributação de rendimentos visuais, posso dizer que, caso o titular queira atribuir seus rendimentos, ele vai optar por uma taxa. Neste caso, aqui são tributados normalmente a taxa única de 20%. Esta taxa de 20% diz respeito a não englobamento. Uma vez que, se o titular quiser englobar ou não,
rendimento, ele vai ver a que taxa é que dá mais vantagem a ele. Por exemplo, a taxa de não englobamento são os 28%. Agora, já o englobamento, ele vai ver conforme o seu escalão, qual é a taxa que poderá ser mais vantajosa. Neste caso, tem aqui o escalão até os 7.000 euros, tem uma taxa normal de 14,50. E mais de 7.000 até 20.000 já tem uma taxa superior. Nesse caso o titular tiver um rendimento de 7.000 acima, mais vale a pena optar por não englobamento, que vai ser mais vantajoso, que é os 28%. A declarar rendimentos diários no XF modelo 3, tem que ir em conta os meses que a emitir os recibos, uma vez que os meses de abril é isso por papel e o mês de maio é recibo eletrônico. E mais nessas situações, a partir de 2016, vão passar a ter a mesma data, que vai ser 15 de abril a 15 de maio. E também deve ser preenchido os sujeitos passivos tenham recebido qualquer rendimento antes, e também para cada declaração do modelo 3 deve ser preenchido por um titular, ou seja, um agregado familiar. Este é um caso prático. Caso o titular tiver emitir uma fatura recebida, eu aqui não pude acompanhar mais, porque como não tem dados do portal de finanças, então só deixei assim. Para quem queira aceder, vai para o portal da finança, tem serviços tributários, entregar, arrendamento, vai ter que preencher o tal formulário e depois emitir o recibo. Aqui, no meu caso prático 2, era mais para falar de um titular, caso queira englobar ou não os rendimentos. É que neste caso, tem um titular que arrendou sua casa por um valor de 500 euros mensais durante o ano de 2014. Mas dentro deste ano, ele recebeu a renda durante 13 meses. E a única despesa que ele tinha, como sabemos que é uma despesa obrigatória, que é o tal do IMI, que é o Imposto Municipal sobre Imóveis, é a única despesa que ele teve durante estes anos todos. Em relação à avaliação do caso, eu fiz primeiramente rendas recebidas, que são os 500 euros mensais, vezes 13 meses, que é o que ele recebeu. Os 13 meses porquê? Porque antes de arrendar uma casa, há sempre o mês desadiantado, depois dá os 13 meses. Deu o valor de 6.500 euros. Depois, fizer atenção à fonte, uma taxa de 25%, que é a taxa normal de deu os 1.625. E as despesas do IMI estão em os 450 euros. Aqui, optando não pelo englobamento, eu fiz o valor da renda recebida durante os 13 meses, menos o valor do IMI, que são os 450 euros, e deu um valor de 6.050 euros. Aí a hipótese A é não optando pelo englobamento. Não optando pelo englobamento é, eu peguei o valor do rendimento líquido, vezes a taxa de 28%, que é a taxa normal do não englobamento, e deu 1.694 euros. E pode-se ver, eu peguei também no rendimento líquido, vezes a taxa 14,50. 14,50 por quê? Porque, como vimos antes, o escalão que o titular tinha era supostamente até os 7.000 euros. Então, o valor dele não chegou a 7.000 euros, então, fui buscar o 14,50%, que faz parte do escalão dele, e pelo rendimento líquido deu 877 euros. Aqui, concluindo, só posso dizer que o senhor Anacleto optou pelo englobamento, uma vez que ficava mais barato para ele. Aqui vou dar exemplo como preencher o modelo 3 do anexo E.
primeiramente, a começar, tem vários quadros, mas temos que ter em conta o que vai estar escrito no quadro. Por exemplo, no quadro 1. Aqui no quadro 1, relativamente, diz respeito ao Código da Finança, que é cada sujeito supostamente tem seu código, uma vez que isso é particular. O quadro 2 diz o ano de rendimento. Eu pus o 2014 porque, como estava no 2015, então o 2015 ainda não acabou, por isso que eu tive que pôr o ano 2014, porque realmente vamos passar. Relativamente ao quadro 3, aqui é onde eu coloco o nível do titular que já vendeu a casa. O quadro 4, essa é a primeira declaração, uma vez que o ano 2014, como acabou há pouco tempo, eu estou fazendo uma declaração no ano 2014, então é a primeira declaração do ano. Aqui, continente, porque como sabemos, dentro do continente temos uma taxa. Na região autónoma de Açores também temos a outra. E a da Madeira também a mesma coisa. No quadro 6, o senhor Anacleto é solteiro. O quadro 7 e o 9 não é preciso preencher porque não tem mais informações relativamente a isso. Em seguida, eu tenho que preencher o anexo F, que diz respeito a rendimentos filiais. Já começa com o ano 2014. No quadro 3, é o nível sujeito, diz respeito ao nível da pessoa que vai vender a casa, ou seja, do seu Anacleto. No 4, aqui eu vou registrar todos os rendimentos que o seu Anacleto teve no ano de 2014. Aqui eu tenho o código da freguesia, que é o código onde o seu Anacleto vive. O tipo, a identificação do prédio, onde é o tipo que é urbano, tem o artigo, a função, o titular, que é o senhor Anacleto, a cota parte 100%, porque, como ele é solteiro e supostamente é um que vai declarar, então o rendimento é total para ele, por isso que é o 100%. Aqui, renda e rendimentos é o total dos 500 euros mensais vezes os 13 meses que eu recebi. Retenção na fonte é o valor que ele recebeu vezes a taxa de 25%. Nível de arrendatário é a tal pessoa que arrendou a casa, a pessoa que o senhor Anacleto arrendou a casa. E pronto, aqui a despesa, como supostamente durante o ano 2014 o Anacleto não teve mais despesa nenhuma, a não ser a despesa do MI, com os 450 euros, e pronto, não teve mais despesa nenhuma. Aqui, antes de submeter uma declaração, modelo 3, antes temos que validar para ver se contém erros ou não. Nesse caso, aqui diz que não apresenta erro, mas eu sei que aqui os dados foram todos inventados. E pronto, por encerrar a minha parte prática, vou dar continuidade à minha parte teórica. Aqui, conclusão, podemos dizer que são considerados rendimentos filiais das rendas de prédios públicos urbanos e MEs as importâncias recebidas ou colocadas à disposição da Província dos prédios relativas ao aluguer, de mecanismos de instalados no prédio rentário. Também posso dizer que em
15. Existe uma grande mudança, que é a tal emissão do recibo de renda eletrônico. E também são medidas que, ao meu ver, para impedir ao advogado fisco nesse momento, ou seja, como estudantes, em caso de alguns alunos que arrendam casa, os proprietários, para fugir do fisco, arrendam a casa, mas não passa recibo nenhum. Que mais tarde, se aparecer o fisco, eles têm sempre desculpa dizer ou não, é um convidado meu, ou é um familiar, pronto. Isso tudo. Relativamente NEPs, tenho que dizer que eu não esperava que isto ia ser assim, sinceramente. Eu quando cheguei cá, já tinha visto escrito numa outra escola. Estava a fazer um curso que também gosto, mas não era ponto muito da minha área, é o curso de restauração. Pronto, eu durante o ano letivo aqui pude aprender muito, tive bons amigos, ou seja, como eu sempre digo, numa sala de aula sempre uma mãe e os filhos. E essa mãe é a sua mãe as anjos e os filhos somos todos nós. Em relação ao momento de formação do de trabalho, quase que não tinha acrescentar, foi um lugar espetacular. Aprendi muito. Além disso, não foi assim bem um lugar de aprendizagem de trabalho, porque eu já antes já trabalhei, tanto na Europa como aqui, já tive trabalho. Fiz o trabalho há menos de 2 meses, onde decidi a trabalhar na empresa de Viador, aqui no setor de energia. E pronto, aquilo foi mais uma experiência na minha vida. Em relação à parte, tinham escolhido um tema que também não me agradou muito, mas graças a Deus estou Arnaldo, me ajudou neste tema. Também foi um tema que também calhou mesmo comigo, então se calhar, foi um pouco mais direito, eu passava esse direito. Posso sem agradecer ao Sr. Arnaldo pelo apoio dele e a sua mãe também. Agradecimento, antes de mais. Eu vou ser sincero, eu não tenho que agradecer muito aos meus pais, porque eu sempre entendo, eu desde que cheguei, tudo que eu fiz até hoje foi por minha conta. De vez em quando sim, tive a ajuda dos meus pais, mas tudo que eu fiz até hoje, tudo, foi conseguido pelo meu esforço. E eu, durante 3 anos que tive, só comecei a ter a ajuda dos meus pais nestes últimos dias. Tudo foi do meu esforço, tudo. E pronto, também agradeço a minha família, porque a família também me ajudou. Mas em relação aos pais, não deixam de ser pais, por isso que eu deixo esse agradecimento também a eles, de um filho como eu, e por estar cá hoje para concluir uma formação que eu menos esperava, durante 3 anos. Gostaria de agradecer também aos formadores especiais, a Sra. Maria Santos, a Sra. Ariana, a Sra. Silvia, ao Sr. Arnaldo, incomparável, e uma novidade ao responsável, a minha namorada. Só tenho que dizer obrigado a todos. Obrigado.